Universidade Federal de Lavras, Embriologia Geral GMV 103, professor Gerry Borges, revisão dos modelos de embriologia, segunda parte. Vamos iniciar com a observação do embrião ainda na fase discoidal em sua região cefálica, é a série 7, modelo 1. Observamos, através de um corte nesse embrião, a partir da região externa, a presença do córeo, sincício, cito, trofoblasto e mesoderma extraembrionário folheto externo. A seguir temos o celoma extraembrionário e a região interna, folheto interno do mesoderma extraembrionário. Abaixo do disco embrionário vemos o saco vitelino definitivo, com a sua cobertura indicada em amarelo de endoderma extraembrionário. Acima dele, no teto do saco vitelino, vemos o endoderma intraembrionário, proveniente de migração de células através da linha primitiva. No disco embrionário propriamente dito, podemos ver a região do mesoderma mesenquimal em rosa, o mesoderma com aspecto epitelioide nas suas três regiões, dorsal ou paraxial, intermediário e lateral. Podemos observar que entre os dois folhetos laterais do mesoderma intraembrionário começou a aparecer uma cavidade, o celoma intraembrionário, e que nesse momento, durante o início do processo de dobramento, há um contato entre esse celoma e o celoma extraembrionário, e entre o mesoderma lateral esplâncnico e mesoderma lateral somático, todos intraembrionários, com o folheto interno do mesoderma extraembrionário. Podemos ver aqui a presença em verde da notocorda. Na região superior do disco embrionário podemos ver o ectoderma de revestimento em branco e o neuroectoderma já na forma de placa neural, iniciando-se a formação do sulco neural. Esse modelo indica a região cefálica, pois já podemos ver o início da formação dos somitos, indicado através de projeções aqui a nível do ectoderma de revestimento. Por último, podemos ver nesse modelo a vesícula amniótica, já totalmente revestida por epitélio amniótico indicado em azul e tendo externamente a presença do mesoderma extraembrionário folheto interno. Vamos passar agora a observar um corte lateral desse mesmo modelo. Aqui podemos ver a presença do córeo com as suas três camadas, o celoma extraembrionário, indicado aqui, o celoma intraembrionário aqui e o mesoderma extraembrionário folheto interno, cobrindo a cavidade amniótica, o saco vitelino e o disco embrionário. Vamos passar agora a observar um modelo muito similar ao anterior, só que um corte na região caudal. Portanto, modelo 7, série 7, modelo 2. Podemos ver a presença das mesmas estruturas descritas anteriormente. Córeo, cito, sincício, trofoblasto e mesoderma extraembrionário, folheto externo, celoma extraembrionário, mesoderma extraembrionário, folheto interno, celoma intraembrionário ainda em comunicação com o celoma extraembrionário, comunicação também presente nos folhetos somáticos laterais do mesoderma intraembrionário e folheto esplâncnico lateral do mesoderma intraembrionário com o folheto interno do mesoderma extraembrionário. Presença da cavidade amniótica totalmente revestida por amnioblastos, que vão compor o epitélio amniótico, a presença do ectoderma de revestimento em branco e a placa neural já iniciando-se o dobramento do sulco neural. Podemos ver que aqui não há a presença das projeções do somito, evidenciando a região caudal, última local onde vão se formar os somitos. Na região interna do disco embrionário, presença de notocorda em verde, presença do mesoderma intraembrionário mesenquimal em rosa, presença do mesoderma intraembrionário epitelioide dorsal em vermelho, próximo da notocorda, e o intermediário gononefrótomo entre o dorsal e o lateral, mesoderma intraembrionário lateral. Presença do endoderma intraembrionário em laranja e presença do endoderma extraembrionário em amarelo, revestindo o saco vitelino. Ao observarmos
um pouco mais próximo a esse mesmo modelo, podemos ver mais claramente as regiões descritas anteriormente. Saco vitelino secundário, endoderma intraembrionário em laranja, a presença de as três porções do mesoderma intraembrionário, o paraxial ou dorsal, o intermediário ou gononefrótomo e os dois folhetos laterais. O superior é o lateral somático. O inferior é o mesoderma intraembrionário lateral esplâncnico. Aqui podemos ver que há um contato entre esse mesoderma e o mesoderma extraembrionário na sua lâmina interna. Mesma coisa se verifica na região superior. Aqui a presença da notocorda, o mesoderma mesenquimal e aqui o neuroectoderma já na fase de sulco neural. Acima a presença da cavidade amniótica. Mais um detalhe, um pouco mais próximo, para evidenciar os três mesodermas, o dorsal ou paraxial, o intermediário ou gononefrótomo e o lateral somático e lateral esplâncnico. A união do mesoderma lateral somático com o ectoderma vai formar a somatopleura. E a reunião do mesoderma lateral esplâncnico intraembrionário com o mesoderma, com o endoderma intraembrionário, vai formar a esplancnopleura. Presença aqui de notocorda. Vamos observar agora o modelo 8, o modelo da série 8, o primeiro modelo. É um disco embrionário em corte transversal. Podemos ver nesse corte a presença das várias facetas do disco embrionário comentadas anteriormente. Só para localizar, abaixo desse disco teríamos o saco vitelino, tendo como teto o endoderma intraembrionário em laranja e mostrando nas extremidades um resto de revestimento do endoderma extraembrionário que está sendo deslocado pelo endoderma intraembrionário. Aqui indicado esse endoderma, o antigo hipoblasto, indicado em amarelo. Aqui acima temos a cavidade amniótica e vamos agora passar a descrição do disco embrionário propriamente dito. Acima, o ectoderma de revestimento em branco, o sulco já está bastante dobrado, na apostila ele é chamado de goteira neural. Dentro do embrião, dentro do disco embrionário, vemos o mesoderma mesenquimal em rosa e o mesoderma com arranjo epitelioide em vermelho, nas suas porções dorsal, média ou intermediária, ou chamada também de gononefrótomo, pois posteriormente vai dar origem às gônadas e aos rins. Mesoderma intraembrionário lateral no seu folheto esplâncnico e no seu folheto somático aqui. A união do mesoderma lateral, intraembrionário lateral, folheto esplâncnico com o endoderma vai formar a chamada esplancnopleura. E a união desse mesoderma lateral, folheto somático com o ectoderma vai gerar a chamada somatopleura. Aqui vemos a presença do processo notocordal. Vamos agora passar a observar o disco embrionário, já com processo de dobramento um pouco mais adiantado. É a série 8, modelo 2. Podemos ver nesse modelo a presença da maioria das estruturas indicadas anteriormente. Cavidade amniótica, saco vitelino sofrendo um processo de estrangulamento devido ao dobramento do embrião, presença do endoderma intraembrionário em laranja, do endoderma extraembrionário em amarelo. Agora toda a região interna do embrião está indicada em rosa, devido já a um processo de transformação do mesoderma em arranjo epitelioide para um mesoderma em arranjo mesenquimal, com células estreladas. Presença das duas aortas dorsais aqui, que posteriormente vão se confluir gerando uma só, após o dobramento. Presença de notocorda, vejam bem, aqui não temos cavidade, portanto é notocorda, não processo notocordal. Presença do tubo neural, resultado da dobramento, da finalização do dobramento do sulco e da goteira neural. Presença da diferenciação das cristas neurais, que estavam presentes na região de contato entre os dois ectodermas, o neuroectoderma e o ectoderma de revestimento.
Presença dos somitos, que apesar de não estarem diferenciados aqui, nos modelos eles formam uma expansão. Presença do mesoderma intraembrionário lateral somático, que junto com o ectoderma vai formar a somatopleura. Presença do mesoderma intraembrionário lateral esplâncnico, que junto com o endoderma intraembrionário vai formar a esplancnopleura, ou pleura visceral. E aqui, nessa região, presença do celoma intraembrionário. Vamos agora olhar nessa figura os detalhes, a diferenciação, aprender a fazer a diferenciação correta da notocorda e do processo notocordal. Em nossas figuras, toda vez que virmos uma estrutura verde com uma cavidade no meio, é correto denominá-la de processo notocordal. Quando vermos a mesma estrutura indicada em verde, mas sem cavidade interna, devemos denominá-la notocorda, pois a notocorda é um bastão, enquanto o processo notocordal é um tubo. Vamos agora passar a observar o final do processo do dobramento no modelo 1 da série 9. Vamos observar agora o final do processo do dobramento na região mediana do embrião já na forma cilíndrica. Podemos ver que esse embrião é revestido totalmente ou está totalmente dentro da cavidade amniótica. Podemos ver isso através da presença de um corte aqui embaixo, né, indicando apenas uma porção dessa cavidade amniótica, mas aqui podemos ver a presença do epitélio amniótico com os amnioblastos indicados em azul. Aqui podemos ver a presença do saco vitelino também, mas que, devido ao processo de dobramento, sofreu um estrangulamento. Podemos ver então aqui na região inferior a presença do mesoderma extraembrionário, a cobertura do saco vitelino, e a parte mediana e superior do saco vitelino, representada agora pelo pedículo vitelino e tendo no seu teto o endoderma intraembrionário. Esse endoderma intraembrionário, a partir de agora, vai fazer parte do revestimento interno do intestino primitivo. Esse intestino é formado também pelo folheto do mesoderma lateral esplâncnico. Juntos, endoderma intraembrionário e mesoderma intraembrionário lateral esplâncnico vão formar a esplancnopleura. A somatopleura está indicada aqui também nesse modelo. Ela é formada pelo mesoderma intraembrionário lateral somático junto com o ectoderma de revestimento. Podemos ver nesse embrião também a presença do celoma intraembrionário, essa cavidade indicada em vermelho entre a parede externa do corpo do embrião e o intestino primitivo. Vemos agora a presença acima dele da notocorda, abaixo dela a presença da aorta, que agora é única. Acima dela podemos ver a presença do tubo neural, resultado do dobramento da goteira neural ou do sulco neural. Aqui podemos ver os gânglios espinhais, resultados da diferenciação das cristas neurais, e do lado de fora do embrião podemos ver a presença do ectoderma de revestimento, indicado em branco. Essa figura indica para a gente o limite, a zona que vai limitar os dois mesodermas. Então, quando olhamos um pouco mais de perto a região do pedículo vitelínico indicado na figura anterior, podemos ver que o ectoderma de revestimento vai limitar o mesoderma intraembrionário, que está no aspecto mesenquimal. E o extraembrionário vai continuar naturalmente na região do cordão umbilical com o mesoderma intraembrionário. Portanto, a partir daqui, a partir do final do ectoderma de revestimento e início do revestimento do epitélio amniótico, temos aqui a presença do mesoderma extraembrionário mesenquimal. Aqui também podemos ver, só para localizarmos na figura, a presença do celoma intraembrionário. Esta figura indica as diferentes etapas de fechamento, de dobramento do embrião, descritas anteriormente. Esse é o primeiro modelo que nós vimos, né? Abaixo dele teríamos o saco vitelino e à frente a cavidade amniótica. Teríamos o celoma extraembrionário,
localizado externamente, que não está indicado, e a presença do córeo na região externa. O segundo modelo, temos já um processo de dobramento um pouco mais adiantado, podemos comparar as regiões laterais aqui. No terceiro modelo, podemos ver que o processo de dobramento caminhou um pouco mais e que o estrangulamento do saco vitelino definitivo também está bem mais adiantado. Nesse último modelo, que eu acabei de descrever, podemos ver que o epitélio amniótico acabou englobando todo o embrião, como resultado do processo de dobramento, e tivemos o virtual desaparecimento do saco vitelino, que vai estar por algum tempo representado apenas por essa região vermelha aqui de baixo, né? Devido ao seu revestimento de endoderma extraembrionário folheto interno. Aqui também, essa região aqui é a região do pedículo vitelínico, que vai fazer parte do saco vitelino até o seu desaparecimento. Posteriormente, essa região vai fazer parte do cordão umbilical. Vamos observar agora um modelo similar ao anterior, porém em que o corte não passou pela região mediana do embrião. É a série 9, modelo 2. Podemos ver as mesmas estruturas indicadas anteriormente. Revestimento externo pelo âmnio, não indicado aqui, ectoderma de revestimento em branco, presença do intestino primitivo com seu revestimento de endoderma intraembrionário em laranja, presença da região da esplancnopleura aqui, portanto, revestimento de mesoderma intraembrionário lateral esplâncnico junto com o endoderma intraembrionário. Presença de somatopleura nessa região, devido ao revestimento, então, de ectoderma, de revestimento, mais lâmina lateral do mesoderma intraembrionário somático. Podemos ver que as duas esplancnopleuras, à direita e à esquerda, se confluíram, virando uma única só. A mesma coisa pode ser vista em relação às esplancnopleuras, direita e esquerda, que se uniram virando uma estrutura única. Presença da aorta, da notocorda, do tubo neural e dos gânglios espinhais. Toda essa região indicada em rosa, para lembrá-los, é o mesoderma intraembrionário com células mesenquimais, com uma morfologia estrelada.